Marcos 4, 35 a 41, diz assim a santa palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos falar nessa noite sobre Jesus, o Deus soberano, Criador, providente e Salvador. Jesus Cristo, Deus soberano, Criador, providente e Salvador. E basicamente nós temos aqui 4 histórias em paralelo. Marcos amarra essas histórias em uma sequência, mostrando justamente pessoas que estão em uma situação de desespero e vão ao encontro de Jesus, têm sua vida transformada. No final do ano passado nós passamos por uma situação de desespero. Estava na primeira igreja e tinha um aconselhamento marcado, e o rapaz que iria se aconselhar, ele já tinha chegado. Na verdade, ele chegou e tinha ido ao banheiro, e aí nesse meio tempo que ele foi ao banheiro, eu estava aguardando ele na sala para recebê-lo, eu recebo uma ligação da minha esposa. Eu tenho 2 filhos, o Davi de 5 anos e a Sara de 3, e na ligação as palavras dela eram socorro, 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 mas não era assim que ela estava falando, era desesperadamente. E 2 frases a seguir eram: a Sara morreu, a Sara morreu. Então foram essas 2 frases que eu recebo ali na sala, e levantei e saí correndo, e fui para o carro, e deixei o rapaz para trás. Ele achou que eu fui arrebatado, alguma coisa assim, né? Ele foi no banheiro e voltou, não estava lá mais. E aí saí correndo. Eu morava no final do ano na Enseada do Suá, e fui da primeira igreja, que é praticamente no centro de Vitória, até Enseada do Suá, deve dar uns 5, 6 quilômetros. Eu cheguei lá antes da Marina descer o elevador, e cheguei, subi no meio fio. Nesse meio tempo eu não sabia muito, eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que chegou para mim era isso. Eu falei: caiu, quebrou o pescoço, se cortou, e eu não sei o que houve. E esses momentos de desespero, a gente não articula muito, sabe? Lembra quando Jesus está no Getsemane em desespero? Ele tem uma oração só: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele repete isso, ele repete 3 vezes, ele fala isso. Diferentemente da oração sacerdotal, João 17, uma oração articulada, uma oração bem feita. Então muitas vezes, quando pedem para que eu ore no culto, né, eu procuro fazer uma oração articulada. Ali no carro eu não tinha muito o que falar. Muito obrigado, meu irmão. E a minha oração é: Senhor, tem misericórdia, Deus, cura minha filha. E aí quando eu chego, e a Marina desceu com ela no braço, né, desacordada, e meu filho atrás chorando e orando. E aí quando entrou no carro, eu só disse para ela: faz a respiração boca a boca e massagem cardíaca, né? E aí partimos para o hospital, e ali deu mais alguns minutos, ela vomitou e voltou, né? Falei: minha filha está viva. Falei: louvado seja Deus, né? Então a experiência que tive foi da morte para a vida. Algo que é muito parecido aqui nesses textos, porque em primeiro lugar, veja, nós temos o capítulo 4, verso 35 a 41, quando o Senhor Jesus, ele decide sair da região da Galileia
e partir para um território gentílico. Passemos para outra margem. Esse é a palavra de Jesus. Uma multidão estava ao redor dele, a galera está seguindo Jesus, seu ministério está ficando famoso. Então muita gente tem ouvido falar de Jesus, seguido Jesus, querem aprender de Jesus, e Jesus decide ir para o outro lado. Ele decide sair do território de Israel e ir para a região dos Gerazenos. Um povo gentílico, um povo que não ama o Senhor, um povo que não segue a lei de Deus. Jesus só pode estar maluco. Como assim, Senhor? Ir para o território dos Gerazenos. Os discípulos meio sem entender, os outros barcos também. E aí Jesus decide ir, para piorar, queridos. E Jesus sabe que ele vai passar por uma tempestade, ele é o Deus onisciente, ele sabe todas as coisas, ao mesmo tempo que ele vai para encontrar uma pessoa, seu propósito é ir ao encontro de alguém que necessitava do seu socorro. Um monte de barco vai atrás, diz o texto que o pessoal levou ele no barco e outros barcos o seguiam. Então imagine, vem a tempestade, não é que vem uma tempestade qualquer, vem uma tempestade que deixa pescadores com medo, desesperados. Então eles estavam acostumados, de fato era um barco pequeno, um barco que podia afundar, um barco que poderia ir à deriva, e eles agora em desespero, e Jesus estava ali, eles tinham para quem correr. O pior eram os outros barcos, eu fico pensando, e os outros barcos que estavam sem Jesus? Que a gente aprendeu a cantar, com Jesus no barco tudo vai muito bem, não é verdade? Então se Jesus está no barco, tudo vai muito bem, mas nos outros barcos Jesus não estava, mas eles estavam seguindo Jesus. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, é que Jesus é o Deus soberano, ele conduz os seus discípulos e os outros barcos para o meio de uma tempestade, ele os leva para lá, e nesse momento ele está dormindo, enquanto eles estão ali talvez desesperados e preocupados em juntar alguns baldezinhos para tirar a água do barco, Jesus está ali na polpa, com a cabeça no travesseiro, dormindo. Esse é o texto que mais mostra a plena humanidade e a plena divindade de Jesus. Ele está cansado, ele está no meio de uma tempestade, no meio do barco balançando, e ele está dormindo, pesado. E os discípulos desesperados, e parece que Jesus não se importa. Muitas vezes nós passamos por situações assim, parece que Deus se calou. Talvez quando a gente recebe a notícia de uma enfermidade, que aparentemente não tem cura, quando o luto vem, quando parece que o céu desmorona sobre nós, ou a terra se abre debaixo dos nossos pés, nós perdemos o chão, quando parece que as nossas orações não são ouvidas, tragédias diversas que nós vivemos, às vezes ao olhar para a guerra na Ucrânia, há cristãos ali, há servos de Jesus no meio daquela guerra, e talvez que clamando a Deus, Senhor, cessa a guerra, e parece que Deus não ouve. E em momentos assim, onde aparentemente Deus não responde como nós gostaríamos, a pergunta que fica é: onde está o Senhor? Ou o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo? Muitas vezes nós olhamos para esse silêncio de Deus e o questionamento é esse: será que o Senhor está se escondendo de mim? Onde está esse Deus de amor? Veja, nesses momentos nós não somos chamados a entender a situação, a compreender o porquê da tempestade, da onde vem a tempestade, a compreender o porquê eu estou passando por isso, mas nós somos chamados a confiar no Senhor. O texto não explica e tampouco se preocupa em mostrar por que vem a tempestade, ou por que aquele endemoniado estava daquela maneira, ou por que aquela mulher enferma sofreu por 12 anos, ou por que Jairo perdeu a sua filha. O texto não está muito preocupado em responder o porquê. O texto está enfatizando a necessidade que nós temos de confiar no Senhor. A questão não está em questionar ao Senhor,
mas em depositar a nossa vida nas suas mãos. Ainda que venha a enfermidade, ainda que venha o dia mau, ainda que venha a tormenta, a tempestade, ainda que venha a morte, Deus é quem nos conduz, Ele é o Deus soberano, Ele está no meio da tempestade, Ele vai ao encontro daquele endemoniado, Ele enxerga e para uma mulher anônima, Ele acompanha, e está do lado de Jairo quando ele recebe a notícia, sua filha morreu. Dessa maneira, através da tempestade, Jesus pode dormir, um contraste drástico com o pânico total dos discípulos, eles estão desesperados. Esse homem está dormindo, enquanto pescadores experientes estão em estado de choque, e Marcos faz questão de mostrar isso para aqueles homens. E veja, Jesus está dormindo, e é interessante porque diz o texto que eles chegam e despertam Jesus. Então você imagina, ele está com sono pesado, e os discípulos vêm daquele jeito, né? Eles não falam assim: Senhor, Jesus, por favor. É assim que eles falam com ele? Mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo? O barco está afundando, a gente vai morrer, o Senhor está dormindo. E eles querem impor para o Senhor o que Ele deve fazer. Eles se esquecem das coisas que o Senhor Jesus já tinha feito anteriormente, quando Ele faz o paralítico andar, quando Ele purifica aquele leproso, quando Ele opera milagres. Agora eles estão desesperados, eles só conseguem olhar para a tempestade. Muitas vezes nós somos assim, a gente está questionando e a gente está querendo dar ordens para o Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não se importa? Quando muitas vezes Deus está forjando nosso caráter para fortalecer a nossa fé, para nos fazer mais parecidos com Jesus. O sofrimento é a escola do Senhor, o sofrimento é instrumento de Deus para lapidar o nosso caráter. Ele levanta, acorda no susto, o coração devia estar, acordou, levantou, e aí ele se dirige aos ventos e ao mar: aquieta-te, acalma-te. Você imagina? O barco está balançando, a água está entrando, tempestade pesada, trovão, relâmpago, nuvens negras, e agora ele se levanta, e ele diz: shh. O que Marcos diz? O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Aqui nós não temos Jesus orando ao Pai para que Ele acalmasse a tempestade. Aqui nós temos a voz do Criador se dirigindo à criação. Ele foi quem criou todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, poderes. Tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas. João vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, e agora o Criador se dirige à criação, e os ventos cessam, e as águas se acalmam. Sabe o que é mais interessante? Às vezes a gente perde. Quem fez a tempestade vir foi Ele. Ele tem poder para vir a tempestade, é soberano. No momento que vem a tempestade, no momento certo que Ele faz o barco passar por ali, e no momento que Ele diz: acabou, e acabou. E esse é motivo de alegria e gratidão ao nosso coração, e confiança no Senhor, é que a tempestade vai ter um fim, e de que na hora que a palavra do Senhor vier e cumprir o seu propósito, a tempestade cessa, ela se acalma. Ele se dirige aos seus discípulos,
Como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? O seu propósito de fato, ao levá-los para a tempestade, é que eles aprendessem a confiar no Senhor Jesus, e Ele se revela a eles, mostrando: eu estou no controle, vocês podem confiar em mim, vocês devem confiar em mim. Queridos, nós precisamos olhar desesperadamente para o Senhor Jesus, não querendo dar ordens para Ele, para que Ele faça cessar a tempestade, mas para saber que Ele está do nosso lado, para saber que se nós estamos passando pela tempestade e o Senhor Jesus está conosco, Ele tem um propósito, Ele é soberano, e Ele vai fazer cessar na hora que Ele quiser. E por isso nós podemos ficar seguros, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o supremo pastor está conosco, o bom pastor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente questiona o silêncio de Deus, mas de fato o silêncio de Deus, Ele vem em nosso socorro. Esse silêncio é aparente. O que ocorre, houve de fato um momento da história que houve completo silêncio no céu. Na morte de Jesus na cruz do Calvário. No momento em que o filho é punido, que o pai se cala, porque naquele momento o pai está contra o filho, ele está punindo o filho, para que as nossas tempestades internas fossem cessadas, para que nós tivéssemos paz com Deus. Veio profunda tempestade sobre ele, profundo sofrimento, para que nós pudéssemos ser redimidos, salvos. Esse Deus Todo-Poderoso que acalma a tempestade, agora atravessa o mar e vai para a região dos Gerazenos. Marcos, e a pergunta ecoa: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? E Marcos, ao longo do seu evangelho, pretende nos mostrar quem é Jesus, e agora ele quer mostrar que Jesus não é apenas soberano e todo-poderoso sobre o mundo visível, ventos e mar, tempestade, mas sobre o mundo invisível. Ele é soberano sobre os demônios, Ele é soberano sobre as enfermidades, Ele é soberano sobre a morte, Ele é todo poderoso, e Ele opera no momento certo. Jesus vai ao encontro daquele endemoniado, e veja o que o texto diz. Eles chegam à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Jesus vai para aquele lugar, e você imagina o seguinte: os discípulos estão seguindo Jesus, os outros barcos estão seguindo Jesus, e aí eles estão se perguntando: o que a gente veio fazer aqui? Para que vir aqui? Jesus é o Messias, lembre-se, a expectativa deles messiânica não era ainda cruz, a expectativa deles messiânica era de restauração do trono davídico, da nação de Israel. Gentios são inimigos, ele precisa unificar o povo para ir para a guerra contra Roma. Para que ele está indo para fora? Ele está perdendo o foco. Para que falar com gentio? Está perdendo o foco. Para que brigar? Vamos unir a galera, vamos montar um exército poderoso, vamos nos insurgir contra os verdadeiros inimigos, contra Roma. Ele não é o juiz que vai nos conduzir, como Moisés tirou do Egito, de Faraó, como os juízes libertaram da escravidão, nós estamos escravos de Roma. O que o Messias tem que fazer? Nos libertar de Roma. Por que o senhor está perdendo tempo indo para território gentílico? E o pior, quando chega lá, o que acontece? Vem um camarada ao encontro deles. E quem que vem?
O inferno em pessoa. Não é que era um camarada qualquer. Esse cara tinha entre 2.000 e 6.000 demônios dentro dele. Porque a quantidade de porco que é precipitada de espinhadeira abaixo eram 2.000 porcos. Uma legião de soldados romanos era composta de 6.000 soldados romanos. Então nós estamos falando de milhares de demônios. Rapaz, um demônio já dá trabalho para expulsar. Um demônio, o negócio já é complicado. Do texto bíblico que tinha um endemoniado lá que bateu nos 7 filhos de Seva. E ele saiu de lá sem roupa, ele arrancou a roupa deles, humilhados. Que eles tentaram expulsar o demônio em nome do Deus de Paulo, sem conhecer o Deus de Paulo. E esse homem tinha mais de 2.000 demônios, ele era um inferno em pessoa. Quando aquele homem falava, era um inferno falando. Nos olhos daquele homem você via o inferno. Aquele homem tinha uma força descomunal. As pessoas, para aquela sociedade, ele não valia nada. Eles tentaram prendê-lo várias vezes. Mas diz o texto que ele quebrava as correntes, ele soltava. E ele saía dia e noite andando por aí. E você imagina o que era morar perto daquela cidade. As mulheres não saíam na rua. E o povo ouvia a voz desse cara de longe e já saía correndo. E agora, então, eles começam a ouvir a voz desse camarada chegar, os discípulos. Eles acabaram de sair de uma tempestade. Eles acabaram de sair de um desespero. E aí vem outro. Assim, eita, Jesus. Mas o texto bíblico diz que esse cara vem ao encontro de Jesus. Por que ele não foge? Por que ele não corre? Eu falei aqui que eu tenho um filho de 5 anos, o Davi. De vez em quando ele faz arte. Só quando ele está acordado. E aí de vez em quando eu tenho que corrigir ele. E aí eu às vezes falo assim, Davi, vem aqui. E ele sabe que ele fez arte, ele faz que vai correr. Aí eu falo com ele assim, se você correr é pior. Aí ele para e pensa. Porque ele sabe que eu corro mais do que ele. E que se eu pegar ele, é pior. Aí ele vem. Os demônios sabem quem é Jesus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu for para o mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Não tem como fugir da presença dEle. Então eles vêm. E eles vêm de cabeça baixa. E na hora que eles chegam perto de Jesus, e os discípulos talvez já estão começando a tremer. E agora? Ai, ai, ai. Porque, verso 7 diz, quando de longe viu Jesus, correu. Então ele vem correndo ao encontro de Jesus, e mais, ele vem correndo e gritando, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo? E aí ele está gritando com aquela voz de inferno e correndo. Você imagina o que os discípulos fazem, né? Provavelmente eles correm para o outro lado. Jesus está aqui justamente porque ele tem que prestar conta, tem que prestar relatório. E na hora que ele chega, o que acontece? Talvez a expectativa dos discípulos é, nossa, agora o negócio vai ficar feio. Se põe de joelhos, adora Jesus. Aqueles demônios, eles não se curvam diante de Jesus porque eles gostam dele. Eles se curvam diante de Jesus porque eles não conseguem ficar de pé na presença dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de toda adoração. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eles sabem quem é Jesus, mais do que os próprios discípulos. Os discípulos estão perguntando, quem é esse? Ele diz, verdadeiramente és o Filho de Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem. Eles se rendem diante do Senhor Jesus. Ele é todo poderoso. E esse Deus todo-poderoso sobre o mundo invisível, Paulo em Colossenses 1, versos 15 até o 17, ele vai dizer que ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi feito por meio dele. Ele é o Senhor do inferno. Ele é soberano sobre
todos, anjos e demônios, mundo visível e invisível, todos se curvam diante dele. Ele tem todo o poder. E o texto bíblico então mostra que o Senhor Jesus Todo-Poderoso agora, Ele atravessa e leva esse povo por meio de uma tempestade, porque Ele amou aquele homem. Ele vai ao encontro daquele homem. Veja, esse povo não valia muita coisa, os gerazenos, esse povo não tinha a lei do Senhor. E quem que era o pior ali da região? Um camarada que tem o inferno dentro dele. Você imagina se esse cara prestava? Você imagina se esse cara vale alguma coisa? Para aquela sociedade, se eles pudessem matá-lo, eles teriam matado. Mas eles não conseguem. Muitas vezes na nossa sociedade, as pessoas valem o que elas vestem, o dinheiro que elas têm, o status que elas têm, o número de seguidores que elas possuem, o que elas podem oferecer. Esse homem valia menos do que nada, mas para o inferno ele valia um investimento de pelo menos 2.000 demônios. E para Jesus, o valor desse homem valia mais do que o mundo inteiro. O valor dessa alma valia mais do que o mundo inteiro, a ponto dele ir ao seu encontro, para resgatá-lo, para libertá-lo, para salvá-lo, para fazer dele o primeiro missionário transcultural do Novo Testamento. Jesus liberta esse homem. Francis Schaeffer, certa feita, em uma viagem à França, juntamente com seus discípulos, ele encontra uma prostituta em uma esquina, e ele vai ao encontro dessa mulher, e seus discípulos acham estranho, e aí quando ele chega perto dessa prostituta, seus discípulos ficam um pouco, uns passos atrás, só ouvindo, e ele diz: qual o valor? E aquela mulher então responde para ele: são $50. Viu que ele era americano, falando inglês, são $50, e ele olha para ela e diz: é muito pouco. E ela olha para ele e fala: não, veja bem, na verdade são, para estrangeiros são $100. Ele diz: ainda assim é muito pouco. Ela fala: não, na verdade são $200. Ele fala: ainda é pouco. E ela já, achando aquilo muito estranho, ela olha para ele, questiona e diz: quanto é que o senhor acha que eu valho? E ele olha para ela e ele diz: eu não poderia pagar, é um valor inestimável, eu não tenho condição de pagar o seu valor, mas deixe-me falar para você sobre alguém que pagou. Jesus. Queridos, Ele veio para salvar aqueles que são como um estorvo, aqueles que nada valem. Ele restaura a vida daquele homem, Ele traz ele de volta, da morte para a vida. Ele o liberta, Ele o transforma. O texto bíblico continua, e agora nós temos o Senhor Jesus voltando do território dos Gerazenos, e Ele passa em uma determinada região, e Jairo agora vai ao seu encontro. E agora então nós vemos esse Deus criador, providente e salvador, indo ao encontro de Jairo e da mulher enferma. É interessante porque Marcos ele faz um inclusio aqui, né? É uma espécie de sanduíche. A história de Jairo emoldura a história da mulher enferma, mostrando que essas histórias estão interligadas, e a ênfase dessas histórias, bem como da tempestade, está na fé no Senhor Jesus e não na cura em si. Confiar no Senhor Jesus e não o milagre em si. Jairo confiará no Senhor, assim como aquela mulher enferma confia. Ela é um paradigma de fé nesse momento. Agora o Senhor Jesus então, Ele está passando, e Marcos faz questão de colocar em paralelo Jairo, a sua filha, e aquela mulher enferma. Jairo é o maioral da sinagoga. Veja, ele é o chefe da sinagoga, ele é importante, ele tem nome. Marcos coloca o nome dele aqui, todos o conhecem, todos sabem quem ele é. Ele lidera a sinagoga daquela região, ele é alguém poderoso, ele é alguém que tem recursos, ele é alguém que tem status, ele é alguém bem visto aos olhos da sociedade.
e ele tem uma filhinha. E a sua filhinha, de 12 anos de idade, está à beira da morte. Ele já tentou de tudo, mas a sua filha está em um estado terminal, um desastre, não há esperança. Ele viu aquela menina crescer, nascer, falar as suas primeiras palavras, dar os seus primeiros passos, sua princesa, mas agora ele não consegue, ele não tem o que fazer por ela. Aquele sentimento de impotência. E ele ouve falar que Jesus estava por ali, e ele vai correndo até Jesus. E o maioral da sinagoga, um homem de status, um homem de importância, um homem que tem nome. Verso 22, chegou um dos principais, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Esse homem crê no Senhor Jesus. Ele sabe quem é Jesus, ele o adora, ele se prostra. O maioral da sinagoga, se prostrar diante de um homem, não pode prostrar. O verbo proskinel é adorar. É o que os discípulos fazem diante de Jesus no barco, em Mateus capítulo 14. Eles o adoram, dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. É o que Satanás diz para Jesus no deserto: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Proskinel, o mesmo verbo. Ele se curva diante do Senhor, ele reconhece quem ele é, ele sabe quem é Jesus, ele reconhece o seu poder, ele sabe que ele pode curar a sua filha. Senhor Jesus, venha ao encontro da minha filha. Jesus vai com ele. Então nós somos inseridos em uma segunda história. Uma mulher enferma, ela é anônima, ela não tem nome. Essa mulher, ela não apenas é anônima, ela é imunda, ela é impura. Enquanto Jairo é o chefe da sinagoga, ela está impedida de entrar na sinagoga. Ela não pode ir à sinagoga. Há 12 anos ela está impedida de ir orar e ouvir a lei do Senhor na sinagoga, ou no templo. Essa mulher está impura, religiosamente falando, rejeitada. Aonde ela toca, ninguém toca. Aonde ela senta, ninguém senta. Se ela dá um passo, todos dão um passo para trás. 12 anos sem poder receber um abraço. 12 anos sem poder receber um toque. 12 anos. Despendeu tudo que ela tinha. Marcos faz outro paralelo. A filha de Jairo tem 12 anos. Essa mulher está sofrendo há 12 anos. Está morrendo há 12 anos. E agora essa mulher anônima, pobre, ela gastou tudo que ela tinha nas mãos dos médicos e nada ocorreu. Pelo contrário, ela vem a pior. Ela ouve falar de Jesus e ela crê no Senhor Jesus, e ela agora vai ao encontro de Jesus, e ela se coloca em uma situação complicada, porque ela é imunda, ela é impura, ela não pode tocar em ninguém, e ela disse: se eu apenas tocar na aba das suas vestes, eu ficarei purificada. Essa mulher crê no Senhor Jesus, ela sabe quem Ele é, porque ela não está muito preocupada em deixar Jesus imundo, porque essa teria que ser a preocupação, não é não? Se eu encostar em Jesus, eu sou imunda, segundo a lei. Na hora que eu tocar nele, esse rabino vai ficar imundo, ele vai estar impedido de ensinar na sinagoga, ele vai estar impedido de ensinar os seus discípulos. Então eu não posso fazer isso. É isso que ela pensa? Ela diz: não, na hora que eu tocar nele, não é ele que vai ficar imundo. O que ela diz? Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei purificada, eu ficarei curada. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando alguém toca em Jesus, não é Jesus que fica imundo, é a pessoa que é purificada. Quando ele toca no leproso, ele não fica imundo, o leproso é purificado. A mulher enferma é purificada. Quando ele toca um morto, ele toca a filha de Jairo, não é ele que fica imundo, é o morto que ressuscita. Quando ele vem ao ventre de Maria, ele não é o pecado de Adão que vem sobre Jesus para que ele herde, é o ventre que é purificado. Ele é o Deus Santo. E o texto mostra essa mulher, então, passa por tudo isso. Ela não pode ser tocada por ninguém. E ela chega até Jesus. Ela toca nas suas vestes. E agora nós temos uma multidão ao redor de Jesus. E Jairo está ali. Você lembra de Jairo? Você imagina, você está com seu filho doente no carro, morrendo. E aí você precisa atravessar a terceira ponte na hora do rush, 5 horas da tarde. Você imagina o desespero?
Você precisa atravessar para levar sua filha para o hospital, mas a ponte está parada. É assim que Jairo está. A ponte está parada e Jesus parou. Minha filha está morrendo, Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Senhor, Jesus, minha filha. Mas Jesus para, ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. O que é que os discípulos dizem? Senhor, lógico que alguém te tocou. A multidão aqui. A ironia do texto é que Jesus sabe quem tocou nele. A ironia do texto é que a mulher enferma sabe, ex-enferma, sabe que tocou nele. Quem não sabe? É justamente os discípulos, justamente a multidão, que ainda não conhece quem é Jesus. Jesus para os menos importantes, Jesus para aqueles que são anônimos, para aqueles que nada têm e que talvez aos olhos da sociedade nada valem, mas para Ele valem muito. Ele para aquela mulher. Sabe o que mais? Ele não está muito preocupado com a agenda dos discípulos, mas ele tem a sua própria agenda, e seu propósito era curar aquela mulher. E agora ele se dirige àquela mulher, e ele diz: filha, verso 34, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Nós temos duas filhas nesse texto. Nós temos a filha de Jairo, e nós temos essa filha que não tinha ninguém que intercedesse por ela, mas o Senhor Jesus para ela e a chama de filha. Ele se importa com essa mulher também. Ele se importa com você. Talvez ninguém saiba da sua dor, talvez ninguém conheça o que se passa no seu coração, e talvez seu questionamento é: ninguém me vê. O Senhor Jesus vê. Ele não está muito preocupado com status, porque tudo é pequeno diante dele, mas o seu valor para ele é inestimável. Essa mulher é curada e Jesus continua a trajetória, só que logo em seguida vem uma notícia ruim, chega rápido. Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. A sua filha morreu. Hoje eu sei o que é receber uma mensagem dessa. Hoje eu sei como ficou o coração de Jairo. E na hora que Jairo recebe essa notícia, ele congela. Ele não está acreditando. E talvez nesse momento pode vir um questionamento do seu coração: Jesus atrasou. Jesus demorou. Jesus não chegou a tempo. Mas Ele é o Deus soberano. E novamente o Senhor Jesus convoca Jairo a crer, como aquela mulher. Tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E ele vai com Jairo. Diz o texto bíblico que ele chega lá e a multidão também não entende, não conhece Jesus. Assim como a multidão anterior, esses são os paralelos, aquela multidão está chorando pela menina, e ele diz: não precisa chorar, ela só está dormindo. E ele entra, e eles riem dele. Verso 40, riam-se dele, mas ele manda sair todos. Ele toma o pai e a mãe, tomando-a pela mão, ele então toca essa menina, ela está morta. Quando Jesus toca a morta, não é ele que fica impuro, ela é ressuscitada, e agora ele mostra o seu poder, não apenas pela enfermidade que foge diante dele, mas a morte que não pode tocá-lo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Na hora que o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, ele mata a morte. Mortos ressuscitam, levantam do sepulcro, entram na cidade. Ele venceu a morte, e agora então ele ressuscita a filha de Jairo. E Jairo tem de volta a sua filha nos seus braços. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente para por aqui quando a gente vê o texto, pensando que o milagre é o cessar a tempestade, ou que o milagre é a cura da enfermidade ou a ressurreição. Mas as tempestades voltam, as enfermidades voltam, a morte virá. A filha de Jairo
morreu 2 vezes. Ela não está viva até hoje. Fala, não, então, está vendo a menina lá, ó? Está lá em Israel, judia, do 1º século, tem 2000 anos. Não tem, não ficou, morreu de novo. Mas Jesus veio para resolver o problema de uma vez por todas. Não a mera cura física, mas Ele venceu a morte. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Ele é o Deus Salvador. Ele não veio para trazer uma libertação física de Roma. Ele veio para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Por causa dele, nós podemos ter vida eterna, e não deixará a nossa alma na morte. Mas ainda que venha a morte, nós com ele ressuscitaremos, se com ele morremos. Essa é a nossa esperança. A morte pode vir, de modo que o aparente silêncio de Deus, ou o momento de dor, de luto, de sofrimento, de tempestade, de enfermidade ou de morte, tudo isso culmina para a glória do Senhor e nos leva para a Nova Jerusalém. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa esperança, é para lá que nós vamos. Tudo glorifica esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus providente, esse Deus salvador, o nosso Senhor Jesus, que pagou pelo meu e pelo seu pecado. Tenha seus olhos nele, querido, que a sua esperança esteja na vida eterna, que seu coração esteja voltado para ele, para que quando vier o dia mau, sua fé esteja firmada nele, você possa ouvir a doce voz do Senhor Jesus, te conduzindo, dizendo, não temas, crê somente, confia, eu estou contigo, o Senhor é contigo. Deus te abençoe, queridos.